Bora lá, estamos chegando, tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma live aqui no @oeleitooficial e é muito bom contar com você do outro lado. Vamos chegando e pouco a pouco enviando essa live para todo mundo que você conhece. O @oeleitooficial incorporando cada vez mais, traduzindo a sua missão de elevar o nível técnico da classe política brasileira e com muita gente nova aqui no perfil, depois das postagens e do posicionamento do Augusto Cury, embaixador da plataforma digital O Eleito, dizendo da importância desse projeto, do quanto ele se identificou com ele e com o time de professores que dá vida a cada minuto da plataforma digital O Eleito. Deixa eu já trazer para cá os meus convidados. Eu já tenho, por exemplo, o Rafael Crack em Storytelling, é uma das nossas atrações. Daqui a pouquinho o Jerônimo Neto também vai estar com a gente. Ele vai falar sobre a história da política, do Egito até a contemporaneidade. Ó, o Rafa já está na área. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo. Aê. Boa noite, Léo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Ô, Rafa, o prazer é meu e é nosso. Estava contando aqui, conversando com a audiência, sobre algumas características do projeto eleito. A ideia do apartidarismo, a ideia do não compromisso ideológico com qualquer visão de mundo específica. O compromisso da plataforma é com a ética e com a busca de muito mais qualificação técnica para os nossos políticos. A gente teve o início da corrida eleitoral, exatamente ontem, no dia 16 de agosto, a corrida começou, já foi um dia agitado, inclusive com posse de Alexandre de Moraes no TSE, todo mundo ficou ligado, acompanhou a repercussão. Hoje o segundo dia apenas da campanha, e o que a gente vê é que quem já está na plataforma digital O Eleito já está colhendo resultados por ter uma estratégia muito mais clara do que quem ainda não está. E o carrinho foi aberto recentemente. Rafa, storytelling passa diretamente por um dos eixos da estratégia que um candidato tem para si. Quer dizer, qual história ele quer contar, como ele vai organizar as ideias. Afinal de contas, se ele não tiver esse cuidado, quem não se comunica se trumbica, como diria o glorioso e sempre saudoso Chacrinha. Conta em poucas palavras o que é o storytelling propriamente dito e por que ele é tão importante numa corrida eleitoral. Pois é, eu já venho há algum tempo aí me dedicando nesse assunto, escrevendo livros. Acabei de lançar o meu segundo livro, ó, tá aqui, ó, Superpoder, e o primeiro que eu falo de storytelling. Nos dois eu trago esse assunto, Léo. E o storytelling, ele é uma ferramenta de comunicação. Tudo começa na nossa comunicação. Você citou aí o Chacrinha, e ele falava que quem não se comunica, não é? Mas, na verdade, eu queria ter batido um papo com ele, porque, na verdade, a gente se comunica o tempo todo, até quando a gente não quer. E esse é um grande problema, porque as pessoas estão nos lendo o tempo todo. Elas estão lendo as nossas ações, os nossos comportamentos, o tom da nossa voz, as nossas expressões, e não só as palavras que saem da nossa boca. Então, na verdade, até quem não quer se comunicar está se comunicando. A grande diferença é que quem não quer se comunicar não está sendo intencional. Ou até trouxe uma camiseta aqui, ó, inteligente na sua comunicação. Então a gente precisa, primeiro, fazer uma comunicação inteligente. E uma das formas de a gente desenvolver essa comunicação inteligente é por meio do storytelling. Respondendo a sua pergunta, storytelling é o ato da gente contar a história. A grande pergunta é por que a gente conta histórias e para que a gente conta histórias. É isso que a gente vai falar hoje aqui. Sensacional, Rafa. E, de fato, o que no fundo o Chacrinha estava querendo dizer e comunicar é quem não se comunica adequadamente, Boa. estrategicamente, se trumbica. Eu acho que ele seria muito grato a um café que você poderia ter tomado com ele nos tempos desses. Se bem que você é jovem, de repente, nem chegou a conviver um pouquinho aí com o artista Chacrinha. Mas isso é outra Eu, história. Legal, Rafa. É um bom aquecimento aqui. Eu estou saudando o nosso Jerônimo Neto, ele vai falar sobre história política na plataforma, deixou aulas saborosas nesse sentido. Ele chegou a dizer aqui que entrou, já pediu para participar, eu puxei, daqui a pouco ele deve estar entrando. Enquanto isso não acontece, eu queria mostrar você, porque é possível sim estar em dois lugares ao mesmo tempo. A plataforma digital Eleito permite isso. O Rafa, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Eu estou de olho numa das aulas dele. Essa é a aula 10, Rafa, aula de storytelling. Aqui está toda a jornada específica na plataforma digital O Eleito. E ficou aqui legal o também cenário. Eu não tinha visto ainda, hein? Ficou legal o cenário. ficou, né? A direção do Super Jairo, ó. E a gente tem Gostei. aqui toda uma arte para você discorrer sobre o storytelling. E esse aqui é o Jerônimo Neto, que vai conversar com a gente. O módulo dele é do Egito Antigo à Contemporaneidade.
Aqui a gente está falando da aula 2 do Jerônimo, e a gente vê especificamente, olha a arte aqui que o Jairo preparou também, ó, alguns elementos que remetem ao Egito até à modernidade, a questão tecnológica, de inteligência artificial. É justamente esse passeio, esse trânsito que vai, ó, do Egito à contemporaneidade, também nessa arte comunicado, são alguns dos pontos. Por falar em Jerônimo, ele já está na área aqui. Deixa eu chamar ele para a roda, ó. Acabei de aceitar a participação dele e a gente vai colocar ele para tabelar. Agora, o Rafa, enquanto ele está entrando, conta para a gente, como é que você organizou o método para dar esse suporte de storytelling e de organização narrativa para o candidato? Boa. Existem várias metodologias, Léo, para a gente construir uma história. Mas o primeiro ponto, gosto de chamar de driver, que eu gostaria de instalar aí naqueles nos candidatos que participarem aí da plataforma, porque eu acredito que eles vão participar da plataforma e não se colocarem só como alunos, é entender da importância do storytelling. Porque muito mais do que a gente se prender em estruturas, num roteiro muito bem elaborado, eu preciso entender que o storytelling, quando eu entendi que comunicação é importante, é um princípio para mim, o storytelling passa a ser também um princípio na minha comunicação. Como assim, Rafael, princípio na minha comunicação? Eu vou contar uma história, às vezes, numa frase. Eu vou contar uma história, às vezes, mostrando... Olha só, essa caneca que eu ganhei de um aluno meu e ele colocou a foto da minha família. Quando eu mostro um objeto, eu estou contando uma história. Quando eu mostro uma fotografia de um lugar onde eu estive, a gente está vendo agora muitos candidatos que estão contando suas histórias de vida para se apresentarem para um público que não conhece. Independente da forma, o que é importante? Eu entender que o storytelling é um princípio. Então, esse é o primeiro ponto. Se você me perguntar como é que você construiu a sua forma de ensino sobre o storytelling, o primeiro ponto é a gente entender que ele é importante, que ele é necessário. Muita gente deve chegar até você também e falar: eu preciso aprender técnicas de comunicação, preciso aprender oratória, e as pessoas estão buscando forma de se comunicarem. Mas a gente pode ir mais fundo ainda. Eu digo que a forma da nossa comunicação é a pontinha do iceberg, mas quando a gente vai lá embaixo, a gente entende os motivos pelos quais a gente diz as coisas. A gente entende os nossos porquês. E quando a gente traz os nossos porquês na nossa comunicação, a gente elimina ruídos na comunicação e faz com que as pessoas entendam efetivamente o que a gente está querendo dizer. Porque a comunicação ela pode ir por vários caminhos. Tem o que eu digo e tem o que o outro entende. É ou não é? E o mais importante na comunicação é que eu me conecte com a outra pessoa, que faça sentido para ela. E para que isso aconteça, para mim, uma das ferramentas mais eficazes de comunicação é o storytelling, porque ela traz um fator ali extremamente importante para que a comunicação interpessoal aconteça, que são os fatores emocionais. Aqui eu estou trazendo um spoiler do nosso curso, mas as pessoas muitas vezes acham assim: eu preciso ter conteúdo para falar, eu preciso ter lido X números de livros para poder um dia subir no palco, pegar um microfone ou abrir uma live para falar, eu preciso ter tantas horas de experiência para poder me posicionar. Quando, na verdade, não é isso que é o mais importante. O importante é eu entregar pelo menos alguma mensagem, porque de nada vale eu ter um monte de conteúdo sendo despejado aqui, mas se eu não me conecto com as pessoas. Então, uma das ferramentas que o storytelling ajuda na nossa comunicação é por esses fatores emocionais. Aí, muitos candidatos que estão vendo a gente agora, que vão ver depois, que vão assistir a gente na plataforma, eles, inclusive, estão na política por fatores emocionais. Isso é bom ou ruim? Bom. Isso é bom desde que seja uma escolha feita também com outro recurso que a plataforma está entregando, que é a inteligência emocional. Então, olha só, se eu desenvolvo a minha inteligência emocional, Cury está lá, não é? Se eu desenvolvo a minha inteligência emocional, entendo quais são os reais motivos que me motivam a eu ter entrado na política. Um fator emocional de, por exemplo, indignação. Estou indignado como anda a política no meu país. Isso vai me trazer um motivo para eu agir e me candidatar. Ô, Rafa. Pois não. Não, eu estou pensando aqui.
me Não, corta. ao contrário, tá sensacional. E eu tô pensando, você tocou num ponto que é a complementariedade que cada uma das habilidades da plataforma permite. Quer dizer, o candidato que vai para a plataforma digital eleito, ele consegue fazer com que as habilidades se conversem. Então, você acabou de falar que um bom complemento é você fazer storytelling de uma maneira, se não exatamente casada, praticamente engatilhada com a inteligência emocional, porque uma vai ser suporte da outra. E aproveitando esse gancho aqui, aliás, uma satisfação para o público, a gente divulgou a live a partir das 7h30 da noite com o Rafa, que está aqui, a autoridade que é em storytelling, entre outras habilidades de comunicação, e com o Jerônimo Neto, que é a autoridade pensando na história da política. E ele está pedindo para participar, assim como eu tenho tentado puxar. Mas por alguma razão não está rolando da gente fazer essa live aqui com 3 pessoas. Então, Rafa, a gente ainda vai bater um pouquinho de papo, e aí na sequência a gente libera você e eu puxo o Jerônimo para falar um pouquinho também sobre a história política. A vida às vezes pede que a gente improvise. Agora, eu não quero deixar de perder o fio da meada. Você estava falando da importância de alguns sentimentos, de como o candidato traduz esse sentimento na sua própria campanha. E pensando em storytelling, em cima do que você falou, que é contar a história, eu lembro muito, por exemplo, do Collor. Vamos falar nele porque ele não está na corrida eleitoral agora, pelo menos não na parte executiva. O Collor, ele entrou para a história da política como o caçador dos marajás. A narrativa que se ergueu no entorno dele... Opa, caiu aqui. A narrativa que se ergueu no entorno dele é que ele seria um cara antissistema, um cara que combateria os privilégios e um cara que ia fazer toda a sua caminhada política quase como um moralizador. Isso também é uma estratégia de contar uma história. É uma forma que ele, àquela altura, 1989, candidato, se apresentou ao público. E é um pouquinho disso que mesmo quem vai para cargo legislativo vai ter que fazer também, né? Contar uma história para o público. Total. Então, olha só, legal. Então já vamos trazer um pouquinho do conteúdo que a gente vai encontrar lá na plataforma. Então, o que acontece? Desse exemplo que você trouxe, muito legal esse exemplo que você trouxe do Collor. O Collor, nessa história, quem ele era, gente? Nessa história, o Collor era o herói. Toda história a gente tem um herói. O herói. Toda história a gente tem um protagonista. Então, na história do Collor, contada por ele mesmo, ele era o herói. Ele era o protagonista. E em toda a história existe o antagonista. O antagonista, ele é o herói ao contrário, ele é o vilão. Toda história tem um vilão. E aí me diz uma coisa, tem muitos candidatos, essa dica eu quero dar para você hoje que é candidato e está aqui assistindo. Toda história precisa de um vilão. Sabe um grande erro de muitos candidatos? Pensar que o vilão é somente outro candidato. E ele passa a criar todo o seu discurso tentando derrubar uma outra pessoa e fala muito pouco dele. E aí o que acontece? Ele perde a oportunidade de mostrar para quem veio. Então, na história, o que é importante você identificar? Um vilão em comum. Qual que era o vilão da história do Collor, que o Léo falou aqui? Os Marajás. Então, olha só, ele trouxe todos os problemas em torno dos Marajás. O que a gente perde por conta desses Marajás? O que a sociedade perde, o que o Brasil perde. E aí, eu, enquanto eleitor, assistindo, como espectador dessa história, eu me conecto com o Collor? Não. Antes de eu me conectar com o Collor, eu vou me conectar com a história do Collor. Lá no meu cérebro, eu vou dizer assim para mim, caramba, o que esse cara que eu nem sei o nome dele está falando faz sentido. Peraí, eu vou dar ouvidos para o que ele está dizendo. Gente, o que é importante a gente entender como técnica de comunicação, por que a gente utiliza o storytelling? A gente tem que entender um pouquinho do nosso cérebro. O seu eleitor, quando você se apresentar para ele a primeira vez, ele vai tentar se defender de você. Ele vai tentar se proteger. Vai ligar uns sinais lá na mente dele, no cérebro dele, vai dizer o seguinte, cuidado com esse cara é ameaça. Todo político é corrupto, política não presta, político não presta. Por quê? Ele já viu isso muitas vezes ao longo da vida dele. Então presta atenção, não é contra você que está começando agora na política, não é contra você. É um recurso que o teu eleitor tem, é um recurso lá no cérebro dele, é um recurso de defesa. Então o que você precisa entender? Já que o meu eleitor vai ativar esse recurso de defesa, eu preciso contornar essa objeção. Eu preciso trazer para ele informações para que ele entenda que eu não sou qualquer político, para que ele entenda que eu não sou como todo mundo, para que ele entenda que existe sim um caminho diferente, existe sim um outro meio de a gente fazer um estado, um país diferente. E é isso que eu vou contar para você ao longo dos capítulos dessa jornada. Pronto, você rompeu uma objeção
e você ganhou, começa a conquistar a confiança. Então, quando o Collor chegou lá atrás e falou assim, nós vamos combater esses marajás, já não era mais ele. Ele era só o representante, ele era o herói da história. Vou votar nesse herói, mas eu vou junto com ele. E a única forma que eu tenho de ir junto com o herói da história é votando nele, porque eu não sou candidato. Ô, Faz Rafa, sentido, tô maluco? não, faz muito sentido. Inclusive, essa estratégia narrativa foi usada por outros personagens da política. Essa narrativa da anticorrupção é muito comum. A gente poderia, por exemplo, lembrar de Jânio Quadros, que inclusive traduziu isso com a vassourinha, né? Varre vassourinha, a ideia de fazer uma limpeza na classe política brasileira. Então, é aquela história. A história não se repete, mas ela rima, como nos ensinou uma vez o Mark Twain. O papo tá saborosíssimo. E para eu fazer uma analogia aqui, até de fechamento, para eu trazer então o Jerônimo Neto, Rafa, agradecendo super seu tempo, a gente não precisa se ater apenas à política. Você pode ir para qualquer contador de histórias, e o jornalista é um contador de histórias. O Galvão Bueno, por exemplo, quando vai fazer as suas transmissões, ele sempre vai lá e esboça quem é o herói, esboça quem é o vilão, e vai conduzindo a narrativa do jogo também em cima disso. Então, eu acho que o grande mérito dessa habilidade que você, com tanta maestria, ministrou lá na plataforma digital Eleito, é lembrar que há uma essência comum, há um gosto humano por histórias, por narrativas. E o candidato que souber organizar em prol dos seus ideais, dos seus valores, dos seus princípios, da sua linha programática, tem todas as condições de sair na frente. Então, Rafa, eu queria que você se despedisse aqui, fazendo um apelo para o seu público acessar o eleito.com ou baixar o aplicativo do Eleito e seguir também a gente aqui para acompanhar os bastidores do projeto. Pois é, gente, o recado está dado e o que eu quero convidar você é para seguir um caminho diferente. Talvez foi passado para você uma direção ou outra direção. Quero dizer para você que não existem só essas duas direções. A pergunta que eu quero te fazer, qual que é a tua direção? E a resposta vai estar, sabe onde? Nessa pergunta que eu vou te fazer agora, que tem tudo a ver com o meu conteúdo. Qual história você quer contar? Qual que é a história que você quer contar lá na frente? Então imagine o seguinte, vamos só para a gente fazer uma dinâmica para terminar. Imagine você, daqui 4 anos, já eleito, terminando seu mandato. E aí você vai olhar para trás, porque você já vai estar pensando em reeleição. Que história você vai contar na sua reeleição? Dos feitos que você fez nesses 4 anos. Então, é nessa história que você deve focar a sua atenção agora. E não de um lado somente ou de outro lado somente. Porque tem uma tendência muito grande de quando a gente foca 100% em um lado, é achar que o outro lado está 100% errado. E aí a gente deixa de aproveitar ideias incríveis para construir a nossa história, a nossa narrativa. E só para deixar um gostinho de quero mais aqui, Léo, lá eu falo sobre narrativa de um jeito que nunca ninguém ouviu falar na política. Opa! E eu posso te garantir que a partir do momento que você entende como que uma narrativa é formada, por que ela é formada e como você consegue dominar o seu discurso, a sua comunicação por meio de uma narrativa inteligente, a sua forma de se comunicar vai mudar. Então, eu queria deixar esse gostinho de quero mais. Quem não conhece o Eleito, a plataforma, eu quero agradecer aqui a equipe do Eleito que me convidou, fez o convite, sou aqui do Paraná, sou de Londrina, e poder levar esse projeto para tanta gente aí querendo mudar o nosso país. Estou muito feliz em fazer parte disso. Obrigado. E a gente, Rafa, feliz em poder contar com você como um dos integrantes do nosso time de professores. Um abração, obrigado. Te deixo à vontade, então, para sair aqui da nossa conversa. E o Jerônimo Neto vai entrar. Valeu, Rafa. Tamo junto. Um abração para você. Tamo junto. Tá aí o Rafa, já deu para ver que ele tem muito conhecimento a respeito do storytelling para contar para a gente. Vamos ver se eu consigo puxar agora, então, o nosso Jerônimo Neto, que é especialista em história da política. E promete fazer uma costura que sai do Egito e vai até a contemporaneidade. Eu quero acreditar que, por alguma razão, a gente não estava conseguindo fazer com 3 pessoas essa live. Mas, de repente, é um outro problema específico aí, de conexão do Jerônimo, ou mesmo aqui onde eu estou. Mas não, hoje sim. Aí está Jerônimo Neto. Tudo bem, boa noite. Eu achei que o Instagram não estava querendo que a gente conversasse sobre história hoje, mas tiramos o jogo.
Ô, Jerônimo, é muito bom ter você aqui. Pedir já para sua audiência mandar aviãozinho, espalhar essa live para tudo quanto é canto. Agradecer quem está nos prestigiando já há quase 20 minutos. E dizer que, para mim, essa conversa ela também é tão saborosa quanto a anterior que eu estava com o Rafa. Com o Rafa, a gente falou de estratégia narrativa, de construir uma história. Com você, a gente está falando de olhar para uma história, entender como ela foi contada e, acima de tudo, estabelecer conexões entre o que foi a história da política e o presente dela. É uma grande jornada, hein, Jerônimo? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que as duas coisas são tão importantes quanto, porque eu acredito que cada um que vai ter um candidato a votar, normalmente ele vai ter uma narrativa por detrás da sua mente, né? Então a narrativa, ela não está fora do campo político, mas muito pelo contrário, inclusive a história. Por quê? Porque normalmente nós bebemos de alguma fonte de que nos venderam o que é certo e o que é errado. Tô correto? Então, quando a gente vai falar de história, a gente bebe de... A nossa história foi construída através de alguns pensamentos que nem nós conhecemos aquele que pensamos. Verdade. Então, eu acho que as coisas mais fundamentais da vida é conhecer a raiz do seu próprio pensamento. E poucas pessoas se importam com isso. E eu acredito que a plataforma Eleito está trazendo essas aulas exatamente para isso, para conhecer a raiz do pensamento político brasileiro. Ô, Jerônimo, então nos dá um gostinho aí com curiosidade. Qual que seria uma raiz da política, uma prática política que data do Egito Antigo ou de outro momento histórico que até hoje guarda conexão com o presente? Se eu fosse falar do Antigo Egito, é claro que a gente vai sempre trabalhar as questões de um ditador, né? Porque eu não sei se eu vou permitir falar isso aqui, mas existe... Platão, quando ele vai falar sobre o esquema político, ele fala algumas coisas que a gente deturpou durante a história. Então, por exemplo, Platão vai dizer que quando um governa, você tem uma monarquia. Então você pode começar isso desde o Antigo Egito até as monarquias antes da Primeira Guerra. Quando esse um é corrompido, você tem uma tirania. Aí ele vai falar que quando poucos governam, você tem uma aristocracia. Quando esse pouco é corrompido, você tem uma oligarquia. Não é à toa que no Brasil a gente teve uma oligarquia muito forte depois do Império, né? E aí depois ele vai falar, quanto muitos governam, nós temos uma politeia. E quando essa politeia é corrompida, nós temos uma democracia. Então, é interessante você pensar nisso, porque democracia no tempo de Platão era uma coisa que seria corrompida, não algo positivo. E ela tem uma conotação positiva após a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela é um marco da história, qual vai dividir o Ocidente, o Oriente, em diversas vertentes, inclusive revoluções. Então, nós bebemos muito da Revolução Francesa. Sim, que é um marco para a história global e em especial para a história ocidental. Agora, ô Jerônimo, eu fiquei curioso. No mérito, qual que é a diferença de uma politeia, se eu entendi bem, para uma democracia? Isso. Por que a politeia era um sistema político que fazia muito mais sentido na visão platônica do que a democracia propriamente dita? É porque normalmente quando eles vão dizer corrompido é quando governam para si. Então quando eu governo para o povo, eu tenho uma politeia, que ao grego, essa palavra foi desenvolvida na história, ela foi traduzida como res publica. Então você tem uma república. Não é à toa que quando os republicanos brasileiros tiveram o golpe da monarquia, colocaram o nome de república, República dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não pensavam em democracia. Mas a Revolução Francesa dá uma conotação como se fosse algo positivo. Claro, eu não estou aqui para falar que a gente tem que mudar o nome do Brasil, não falar mais sobre... Não é isso. É só um contexto histórico para a gente ver que a nossa ideia de democracia não é a raiz, mas sim, posteriormente, essa mudança da conotação positiva da Revolução Francesa. Sim. Então, para você ver a origem do nosso pensamento, que não é da raiz da política em relação, por exemplo, quem pensou sobre ela, que é Platão. O mundo, no oferecimento de o mundo não é o Brasil não é o Sudeste não é São Paulo não é o seu bairro não é a sua casa não é seu bairro. Essa conexão com o todo que nos cerca e as raízes faz toda a diferença.
E lembrar que a democracia, no sentido grego, ela era muito restritiva para você, de fato, estar incluído na perspectiva de uma democracia, naqueles moldes que foi testada lá atrás. Vários pré-requisitos eram necessários, você precisava ser, digamos, um cidadão ilustrado. Agora, ô Jerônimo, um outro ponto, salvo engano, é Maquiavel. Eu posso escorregar, se for o caso, por favor, me corrija. Mas, salvo engano, ele diz assim: se tem uma boa notícia para o povo, dê aos poucos, governante. Se tem uma má notícia, dê de uma vez. E eu queria te provocar no bom sentido com essa frase, porque para mim ela faz muito sentido. Quer dizer, acho que todo governante, quando tem uma boa notícia, ele vai dando aos poucos, porque ele capitaliza politicamente com um pouquinho mais de fôlego. Quando tem uma má notícia, é melhor dar de uma vez, porque aí a pancada é toda de uma vez só e no dia seguinte a gente já tenta diminuir o impacto disso. Faz sentido, Jerônimo? Faz sentido. Eu acho que, se eu for colocar uma questão filosófica da vida e não só da política, a gente pode entender que a vida é uma vida de crises, né? Nós vivemos em crises, sempre na história teve crises, mas eu acredito que por a vida ser assim, a nossa política também vive em crise, né? Então a gente tem muito partidarismo atualmente, que eu acho que seria o problema a ser resolvido disso seria uma outra questão histórica até, ok? Que eu acho que a direita e a esquerda deveriam conversar, mas com outro pressuposto, que não tem. Mas eu acredito que o governo normalmente, infelizmente não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, na França, a questão de dar a boa notícia devagar ou dar a má notícia rápido, ela vem de um estereótipo de para conseguir tentar reeleição, né? Então nada é pensado para o povo nesse sentido. E isso é um problema, porque aqueles que governam para nós. Não nos governam. Essa é a diferença de governo. Então, a má notícia, ela sim deveria ser anunciada rápido, mas a boa notícia, ela deveria ser muito mais rápido e com muito mais frequência, né? Infelizmente, a gente tem um jogo político de qual as pessoas não entendem e acabam bebendo de fontes, como eu falei, que não entendem a sua primícia e acabam se envolvendo em questões, por exemplo, que a gente pode falar sobre questões sociais e que aparentemente tem uma conotação boa, mas no fundo do pensamento dele só está destruindo ainda mais e aumentando a miséria no Brasil. Então, é claro que não estou falando de um governo específico, acho que todos têm essa ideia, né, de social. Então, acontece que infelizmente o governo ele serve para isso. Essas boas notícias dando devagar é só apenas pensando em reeleição. E a conversa, ela é saborosa e vai abrindo algumas caixas aqui. Me lembrou Maquiavel também, salvo engano, mas no outro contexto em que ele diz que a tendência natural de quem está no poder é nele se manter. Quer dizer, há uma busca constante por se perpetuar. Por isso que o sistema democrático no Ocidente ele foi buscando aperfeiçoamentos e pesos e contrapesos para evitar que uma pessoa específica se perpetue ou estabeleça um projeto de poder que o blinde de revezar. Quer dizer, a alternância do poder é um dos principais remédios para combater isso que a história consagrou. Essa busca incessante por mais e mais e por perpetuar-se à frente de um determinado país ou projeto. É interessantíssimo. Ô, Jerônimo, assim, você também vai falar de tudo isso que a gente discorreu, mas eu também queria contemplar a parte mais recente da nossa política. Porque você vai passar pela ditadura de 1964 até a redemocratização, as eleições diretas de 89, alguns dos governos que o Brasil viu a partir de então na retomada democrática. Isso também dá uma bagagem, um repertório para o candidato que tende a diferenciá-lo. Sim, sim. A nossa história é uma história bastante complexa, né? Ela não tem como colocar o preto no branco como se fosse algo tão simples e fácil. A gente já teve praticamente, mais de 6 Constituição, né? Então, o nosso país é bem complicado lidar com ele. Mas vamos lá. Eu acredito que houve a época do Império, foi um grande desenvolvimento do Brasil, tá? Não é à toa que houve o fim da escravidão ali com o Império, né? Com a Imperatriz. Mas a gente tem que pensar que na República eles eram ainda escravagistas, né? Então ainda retardou um pouco o processo brasileiro de desenvolvimento. Bom,
A gente tem que parar para pensar nisso e que depois, posteriormente, a gente teve um governo ditatorial, que foi com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, isso é unânime pensamento brasileiro, né? Não estou falando aqui somente da cabeça de um pensamento ou de outro aspecto, mas unânimes. Então, posteriormente Getúlio Vargas, a gente tem todo o decorrer até 64. E 64 veio bebendo das fontes, como eu disse no começo da live, da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é a república, né? A democracia, tirando a mão de alguns poderes do próprio Estado e dando ao povo, ok? Mas acontece que eles estavam pensando nisso, fazendo como a Revolução Francesa. Como? Uma revolução baseada em invadir o poder maior e começar uma mudança de cima para baixo. E aí é onde você tem ali a Marcha para Jesus, os evangélicos, você tem as famílias saindo na rua falando nós não queremos ser uma nova Cuba, intervenção militar já, e aí houve a intervenção militar, 64. O problema, aí que tá, é que o povo pediu por os militares invadir, os militares entrar, não deixar ter uma revolução como a Revolução Francesa e transformar depois num pensamento cubano que era mais da América Latina. A questão é que o povo não pediu para eles ficarem. Essa é a diferença, e eles ficaram por 20 anos, né? Sim, E a inflação foi em cima, a economia brasileira não foi boa, então foi um desastre brasileiro também. Sim, e me parece que o divisor de águas para esse apoio popular de um primeiro momento e a repulsa popular num segundo passa mais pelo AI-5 e pela suspensão de algumas garantias. Ali você tem uma certa divisão de águas e um pé atrás com a questão dos direitos civis e o futuro democrático que naquele momento estava formalmente suspenso, como talvez as pessoas não tivessem calculado lá atrás. Meu caro Jerônimo Neto, olha, se era um aperitivo, foi um aperitivo dos mais saborosos. Você vai ter todo esse mergulho lá na plataforma digital O Eleito. Não deixe de acessar oeleito.com, não deixe de baixar o aplicativo O Eleito na sua loja de aplicativos, sistema Android, iOS, enfim. E Jerônimo, eu levaria essa conversa aqui durante 5 horas com você, por história, por política em geral, mas o tempo urge e a gente precisa chegar ao fim, então queria te deixar à vontade aí para a sua despedida. Eu agradeço muito, agradeço a plataforma também O Eleito por ter dado essa oportunidade para que eu possa expressar as minhas ideias, né? De forma histórica, que é uma coisa que eu gosto muito, deixar talvez um pouco os pressupostos ideológicos de lado e aprender um pouco mais com a história em si, né? Eu acho isso muito importante. A plataforma Eleito tem feito um bom trabalho de trazer profissionais de diversas áreas para que possa capacitar mesmo o político a estar desenvolvendo tanto num debate, quanto no seu pensamento, quanto na sua fala, quanto no seu financeiro. Então eu acho muito importante a gente ter esse arcabouço para que a gente possa concorrer no Brasil, que é um país de bastante disputa, não é mesmo? Com certeza. Lembrar que a plataforma é apartidária, ela não tem nenhum compromisso ideológico e o papel do Jerônimo é central para a gente atingir esse objetivo, porque ele vai olhar para a história, não só no sentido de relatar os fatos que ela acumulou, mas também de lembrar a maneira como esses fatos foram contados, ou as versões que predominaram a respeito desses fatos, e nos momentos e passagens em que é preciso relativizar, do tipo, esse fato é contado de um jeito, mas também tem uma outra versão, o Jerônimo encara esse compromisso de modo que você, candidato, possa moldar ou construir a sua visão do jeito mais equidistante, isonômico possível. É isso, Jerônimo. Sensacional, meu amigo. Um abração e até uma próxima. Muito obrigado, viu? Tamo junto. E para você que está aqui na reta final, então não deixe de seguir o @oeleitooficial e de nos acompanhar. A gente está à disposição de vocês. Se ficou interessado, quer saber mais, manda um inbox, espalha essa live pelo aviãozinho para toda a sua galera, a sua turma, e vamos, com muita técnica, educação e conscientização, mudar a classe política brasileira. A todos um obrigado, até uma próxima. Se você ficou curioso, confira as outras lives que estão hospedadas aqui no @oeleitooficial. E o canal do YouTube também está bombando. Até lá, tchau.